Sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Saul, naquele dia, o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como sua própria alma. E Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si, e deu a Davi, como também as suas vestes, até a sua espada, o seu arco, seu cinto. Saía Davi aonde quer que Saul o enviava e o conduzia-se com prudência. E Saul o pôs sobre a gente de guerra, e era aceito aos olhos de todo o povo, até aos olhos dos servos de Saul. Sucedeu, porém, que vindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando em danças, com adufes, com alegria e com instrumentos de música. E as mulheres, tangendo, respondiam umas às outras e dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta senão o reino? E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. E aconteceu ao outro dia que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul e profetizava no meio da casa. E Davi tangia a harpa desculpa, com sua mão, como de dia em dia. Saul, porém, tinha na mão uma lança, e Saul atirou com a lança, dizendo: Encravarei a Davi na parede. Porém Davi se desviou dele por 2 vezes. E temia Saul a Davi, porque o Senhor era com ele, e se tinha retirado de Saul. Pelo que Saul o desviou de si, e o pôs por chefe de 1000, e saía e entrava diante do povo. E Davi se conduzia com prudência, e com os seus caminhos o Senhor era com ele. Vendo então Saul, que tão prudentemente se conduzia, tinha receio dele. Porém todo Israel e Judá amavam a Davi, porquanto saía e entrava diante deles. Pelo que Saul disse a Davi: Eis que Merabe, minha filha mais velha, te darei por mulher, se-me somente filho valoroso e guerreira às guerras do Senhor. Porque Saul dizia consigo: Não seja contra ele a minha mão, mas sim a dos filisteus. Mas Davi disse a Saul: Quem sou eu, e qual é minha vida e a família de meu pai em Israel, para vir a ser genro do rei? Sucedeu, porém, que ao tempo que Merabe, filha de Saul, devia ser dada a Davi, ela foi dada por mulher a Adriel, meolatita. Mas Mical, a outra filha de Saul, amava Davi, o que, sendo anunciado a Saul, pareceu isso bons aos seus olhos. E Saul disse: Eu lhe a darei, para que lhe sirva de laço e para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Pelo que Saul disse a Davi: Com a outra serás hoje meu genro. E Saul deu ordens aos seus servos: Falai em segredo a Davi, dizendo: Eis que o rei te está muito afeiçoado, e todos os seus servos te amam. Agora, pois, consente em ser genro do rei. E os servos de Saul falaram todas estas palavras aos ouvidos de Davi. Então disse Davi: Parece-vos pouco aos vossos olhos ser genro do rei, sendo eu homem pobre e desprezível? E os servos de Saul lhe anunciaram isto, dizendo: Foram tais as palavras que Davi falou. Então disse Saul: Assim direis a Davi: O rei não tem necessidade de dote, senão de 100 prepúcios de filisteus para se tomar vingança dos inimigos do rei. Porquanto Saul tentava fazer cair Davi pela mão dos filisteus. E anunciaram seus servos estas palavras a Davi. E esse negócio pareceu bem aos olhos de Davi, de que fosse genro do rei, porém ainda os dias se não haviam cumprido. Então Davi se levantou e partiu ele com seus homens, e feriram dentre os filisteus 200 homens. E Davi trouxe os seus prepúcios, e os entregaram todos aos reis para que fossem genro do rei. Então Saul lhe deu por mulher a sua filha. E viu Saul e notou que o Senhor era com Davi, e Mical, filha de Saul, o amava. Então Saul temeu muito mais a Davi, e Saul foi todos os seus dias inimigo de Davi. E saindo os príncipes dos filisteus para a batalha, sucedeu que Davi se conduziu mais prudentemente do que todos os servos de Saul,
portanto seu nome era muito estimado. E falou Saul a Jonatas, seu filho, e a todos os seus servos para que matassem Davi. Porém Jonatas, filho de Saul, estava muito afeiçoado a Davi. Jonatas anunciou a Davi, dizendo: Meu pai, Saul, procura matar-te. Pelo que agora guarda-te pela manhã, e fica-te num lugar oculto e esconde-te. E sairei eu, e estarei à mão de meu pai no campo, em que estiveres. E eu falarei de ti a meu pai, e verei o que houver, e te anunciarei. Então Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai, e disse-lhe: Não peque o rei contra o seu servo Davi, porque ele não pecou contra ti, e porque os seus feitos te são muito bons. Porque pôs a sua alma na mão e feriu os filisteus, e fez o Senhor um grande livramento a todo Israel. Tu mesmo ouviste e te alegrastes, porque, pois, pecarias contra o sangue inocente, matando Davi sem causa. E Saul deu ouvido à voz de Jonatas e jurou Saul: Vive o Senhor, que não morrerá. Jonatas chamou Davi e contou-lhe todas essas palavras. E Jonatas levou Davi a Saul, e esteve perante ele como dantes. E tornou a haver guerra, e saiu Davi e pelejou contra os filisteus, e feriu-os de grande ferida, e fugiram dele. Porém o espírito mau da parte do Senhor se tornou sobre Saul. Estando ele assentado em sua casa e tendo na mão a sua lança, e tangendo Davi com a mão um instrumento de música, e procurava sair, encravar Davi na parede. Porém ele se desviou de diante de Saul, o qual feriu com a lança a parede. Então fugiu Davi e escapou naquela mesma noite. Porém Saul mandou mensageiros à casa de Davi, que o guardassem e o matassem pela manhã. Do que Milcal, sua mulher, avisou Davi, dizendo: Se não salvares a tua vida, esta noite amanhã te matarão. Então Mical desceu a Davi por uma janela, e ele foi e fugiu e escapou. E Mical tomou uma estátua, e a deitou na cama, e pôs-lhe à cabeceira uma pele de cabra, e a cobriu com uma coberta. E mandando Saul mensageiros que trouxessem a Davi, ela disse: Está doente. Então Saul mandou mensageiros que vissem Davi, dizendo: Trazei-me-no mesmo na cama, para que o mate. Vindo, pois, os mensageiros, eis que estava a estátua na cama, e a pele de cabra à sua cabeceira. Então disse Saul a Mical: Por que assim me enganaste e deixaste ir escapar o meu inimigo? E disse Mical a Saul: Porque ele me disse: Deixa-me ir, porque hei de eu te matar. Assim Davi fugiu e escapou, e veio a Samuel a Ramá. Ele participou tudo quanto Saul lhe fizera, e foram ele e Samuel, e ficaram em Naiote, e anunciaram a Saul, dizendo: Eis que Davi está em Naiote, em Ramá. Então enviou Saul mensageiros para trazerem a Davi, os quais viram uma congregação de profetas profetizando onde estava Samuel, que presidia sobre eles. E o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e também eles profetizaram. E avisado disso, Saul enviou outros mensageiros, e também esses profetizaram. Então enviou Saul ainda terceiros mensageiros, os quais também profetizaram. Então foi também eles mesmo a Ramá, e chegou ao poço grande que estava em seco, e perguntando disse: Onde está Samuel e Davi? E disseram-lhe: Eis que estão em Naiote, em Ramá. Então foi para Naiote, em Ramá, e o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, e ia profetizando até chegar a Naiote, em Ramá. E ele também despiu as suas vestes, e ele também profetizou diante de Samuel, e esteve nu por terra todo aquele dia e toda aquela noite. Pelo que se diz: Está também Saul entre os profetas? Então fugiu Davi de Naiote em Ramá, e veio e disse perante Jonatas: Que fiz eu? Qual é o meu crime? E qual é o meu pecado diante de teu pai, que procura tirar minha vida? E ele lhe disse: Tal não seja, não morrerás. Eis que meu pai não faz coisa nenhuma grande, nem pequena, sem primeiro me dar parte, porque pois meu pai me encobriria este negócio. Não é assim. Então Davi tornou a jurar e disse: Muito bem sabe teu pai que achei graça a teus olhos, pelo que disse: Não saiba isso, Jonatas, para que não se magoe, e na verdade vive o Senhor e vive a tua alma, que apenas há um passo entre mim e a morte. E disse Jonatas a Davi: O que disser a tua alma eu te farei. Disse Davi a Jonatas: Eis que amanhã é a lua nova, em que costumo sentar-me com o rei para comer. Deixa-me tu ir, porém, e esconder-me-ei no campo, até a terceira tarde. Se teu pai notar a minha ausência, dirás:
Davi me pediu muito para o deixasse ir correndo a Belém, sua cidade, porquanto se faz lá o sacrifício anual para toda a linhagem. Se disser assim, está bem, então teu servo tem paz. Porém, se muito indignar, sabe-se que já está inteiramente determinado no mal. Usa, pois, de misericórdia com seu servo, porque fizeste o teu servo entrar contigo em aliança do Senhor. Se porém há em mim crime, mata-me tu mesmo, porque me levarias a teu pai. Então disse Jonatas, longe de ti tal coisa. Porém, se de alguma maneira soubesses que já este mal está inteiramente determinado por meu pai, para que viesse sobre ti, não tu descobriria eu? E disse Davi a Jonatas, quem tal me fará saber se por acaso teu pai te responder asperamente? Então disse Jonatas a Davi, vem e saiamos ao campo. E saíram ambos ao campo. E disse Jonatas a Davi, o Senhor Deus de Israel seja testemunha, sondando eu a meu pai, amanhã a estas horas, ou depois de amanhã, e eis que houver coisa favorável para Davi, e eu então não enviar a ti, e não tu fizer saber. O Senhor faça assim com Jonatas outro tanto. Mas se aprouver a meu pai fazer-te mal, também tu farei saber e te deixarei partir, e irás em paz. E o Senhor seja contigo, assim como foi com meu pai. E se eu então ainda viver, porventura não usarias comigo de beneficência do Senhor para que não morra? Nem tampouco cortarás da minha casa a tua beneficência eternamente, nem ainda quando o Senhor desraigar da terra a cada um dos inimigos de Davi. Assim fez Jonatas aliança com a casa de Davi, dizendo, o Senhor requeira da mão dos inimigos de Davi. E Jonatas fez jurar a Davi de novo, porquanto o amava, porque o amava com todo o amor da sua alma. E disse-lhe Jonatas, amanhã é a lua nova, e não te acharão no teu lugar, pois o teu assento se achará vazio. E ausentando-te 3 dias, desce apressadamente e vai àquele lugar onde te escondeste no dia do negócio, e fica-te junto à pedra de Ezel. E eu atirarei 3 flechas para aquela banda, como se atirara ao alvo. E eis que mandarei o moço, dizendo, anda, busca as flechas. Se eu expressamente disser ao moço, olha que as flechas estão para cá de ti, toma-o contigo, vem, porque há paz para ti. E não há nada, vive o Senhor. Porém, se disser ao moço assim, olha que as flechas estão para lá de ti, vai-te embora, porque o Senhor te deixa ir. E quanto ao negócio de que eu e tu falamos, eis que o Senhor está entre mim e ti eternamente. Escondeu-se Davi no campo, e sendo a lua nova, assentou-se o rei para comer pão. E assentando-se o rei no seu assento, com as outras vezes no lugar junto à parede, Jonatas levantou e assentou-se Abner ao lado de Saul, e o lugar de Davi apareceu vazio. Porém, naquele dia não disse Saul nada, porque dizia, aconteceu-lhe alguma coisa pela qual não está limpo, certamente não está limpo. Sucedeu também ao outro dia, o segundo da lua nova, que o lugar de Davi apareceu vazio. Disse, pois, Saul a Jonatas, seu filho, por que não veio o filho de Jessé, nem ontem nem hoje a comer pão? E respondeu Jonatas a Saul, Davi me pediu encarecidamente que o deixasse ir a Belém, dizendo, peço-te que me deixes ir, porquanto a nossa linhagem tem um sacrifício na cidade, e meu irmão mesmo me mandou ir. Se, pois, agora tenho achado a graça a teus olhos, peço-te que me deixes partir, para que veja meus irmãos. Por isso não veio à mesa do rei. Então se acendeu a ira de Saul contra Jonatas, e disse-lhe, filho da perversa em rebeldia, não sei eu que tens elegido o filho de Jessé para vergonha tua e para vergonha da nudez da tua mãe? Porque todos os dias que o filho de Jessé viver sobre a terra, nem tu serás firme, nem o teu reino, pelo que envia e traz-mo nesta hora, porque é digno de morte. Então respondeu Jonatas a Saul, seu pai, e lhe disse, por que has ele de morrer? Que tem ele feito? Então Saul atirou-lhe com a lança para o ferir. Assim entendeu Jonatas que já seu pai tinha determinado matar a Davi, pelo que Jonatas, todo encolerizado, se levantou da mesa, e no dia seguinte da lua nova, não comeu pão, porque se magoava por causa de Davi, pois seu pai o tinha maltratado.
E aconteceu pela manhã que Jonatas saiu ao campo, ao tempo que tinha ajustado com Davi, e um moço pequeno com ele. Então disse ao seu moço: Corre buscar as flechas que eu atirar. Correu, pois, o moço, e lhe tirou uma flecha que fez passar além dele. E chegando o moço ao lugar da flecha que Jonatas tinha atirado, gritou Jonatas atrás do moço e disse: Não está porventura a flecha mais para lá de ti? E tornou Jonatas a gritar atrás do moço: Apressa-te, avia-te, não te demores. E o moço de Jonatas apanhou as flechas e veio a seu senhor. E o moço não entendeu coisa alguma, só Jonatas e Davi sabiam desse negócio. Então Jonatas deu as suas armas ao moço que trazia e disse-lhe: Anda, leva à cidade. E indo-se o moço, levantou-se Davi da banda do sul, e lançou-se sobre o seu rosto em terra, e inclinou-se 3 vezes, e beijaram-se uns ao outro, e choraram junto, até que Davi chorou muito mais. E disse Jonatas a Davi: Vai-te em paz, porque nós temos jurado ambos em nome do Senhor, dizendo: O Senhor seja perpetuamente entre mim e ti, entre a minha semente e a tua semente. Então se levantou Davi e se foi, e Jonatas entrou na cidade.